fui começar um treino de corrida e nos primeiros passos eu já senti que tinha uma pedrinha dentro do meu sapato esquerdo. Mas a turma estava começando a correr junto, eu não quis parar, não quis ficar para trás, falei, não, essa pedrinha já ela se aloja na lateral e para de me incomodar. Lé do engano, depois do primeiro quilômetro eu já comecei a entender que a pedrinha ia ser um problema sério e de um tempo a mais aquela pedrinha minúscula, aparentemente inofensiva, estava mesmo que um caco de vidro dentro do meu pé. Eu precisei parar e até me machuquei por isso. Essa expressão ser pedra no sapato de alguém. Tem uma história na trajetória do povo de Israel que fala sobre uma outra nação vizinha que foi uma pedra no sapato do povo de Israel e eu vou ler para você aqui agora. No primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos ler essa história quando o rei Saul já havia sido ungido o rei de Israel e os filisteus eram esta nação que estava sempre em guerra com Israel no período do governo do rei Saul. E no capítulo 14 isso fica bem explícito e nos mostra qual era a atitude de Saul para se armar e se preparar para esse contínuo embate com essa pedra no sapato chamado o povo filisteu. Capítulo 14 do primeiro livro de Samuel, verso 52 diz assim: houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o para o seu exército. Só esse verso aqui fala pra gente algo interessante. Nessa época, os filisteus já tinham acesso ao metal. A história nos conta que neste período monárquico, eles já desenvolviam espadas e pontas de lanças afiadas. O povo de Israel, que tinha recém saído de um regime tribal, ainda não tinha acesso a essas armas mais sofisticadas na época. Apenas o rei Saul e seu filho Jonatas tinham espadas. Era um exército que estava sempre em desvantagem contra os filisteus. O exército de Israel era menor e menos equipado porque não tinha ainda o acesso ao metal. Então, olha onde Saul encontrava coragem para lutar contra os filisteus, nos homens de grande porte do reino de Israel. O texto diz aqui, é claro, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Parece sensato e de fato o é, mas tem algo aqui para a gente refletir. De onde vem a nossa coragem? Será que a nossa coragem vem apenas dessas evidências de força, de poder militar? Aqui o Saul alistava quem ele achasse que tinha essas evidências. Será que a nossa coragem para as lutas e batalhas da vida, será que a nossa coragem para lidar com as pedras no sapato, sejam elas pessoas ou situações desafiadoras, a nossa coragem está apenas naquilo que evidencia força ou poderio, como o dinheiro, como o know-how, o expertise? Tudo isso será importante, mas veja, não pode ser a fonte primária da sua coragem. Após Saul, veio um outro jovem, que viria a ser rei de Israel, chamado Davi. E quando ele ainda era um menino, você conhece essa história, no capítulo 17 deste mesmo livro, 1 Samuel, o menino Davi chega diante do gigante filisteu, chamado Golias. E o que Davi diz ao filisteu é o contraponto desta tendência de Saul de buscar a sua coragem apenas nas evidências de alguém que era forte e corajoso. Hoje você verá, ele diz isso para o gigante, hoje você verá que quem luta as nossas lutas é o Senhor. E ele diz a frase famosa, a batalha é do Senhor e o Senhor vai te entregar nas minhas mãos e o exército de Israel será vitorioso. A nossa coragem precisa vir desta fonte primária. A fonte que é o Espírito Santo de Deus, que Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, de timidez. Deus nos deu um espírito de força, de poder, de amor, de equilíbrio e entendimento. Esse espírito é que nos põe corajosos diante dos gigantes mais intransponíveis ou assustadores.
A gente pode sim agregar o nosso know-how, a gente pode agregar as experiências que conseguiu acumular através do estudo, através da vida como um todo, mas tudo isso é recurso secundário para quem entende que quem está à frente da nossa batalha é o Senhor dos Exércitos. Portanto, este café é para você se lembrar de que a minha e a sua coragem nascem naquele que é o Rei Todo-Poderoso e que colocou em nossas vidas o seu espírito de poder, de amor e de equilíbrio e sensatez. Que Ele te fortaleça e te faça corajoso, te faça corajosa para o dia que você tem adiante de si hoje. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.